Questão 27. Gregor Mendel, no século XIX, investigou os mecanismos da herança genética, observando algumas características de plantas de ervilha, como a produção de semente lisa, que é uma característica dominante, ou rugosa, que é uma característica recessiva. Aí, nesse caso, ele coloca que são características determinadas por um par de alelos com dominância completa. Ele acreditava que a herança era transmitida por fatores que, mesmo não percebidos nas características visíveis, que é o fenótipo, na planta híbrida, resultante do cruzamento de linhagens puras, estariam presentes e se manifestariam em gerações futuras. O que Mendel fez no seu experimento? Ele pegou flores de ervilha e aí ele fez o cruzamento entre essas flores. Ele pegou ervilhas de linhagens puras, então a geração parental que ele trabalhou eram linhagens puras, ou seja, ervilhas lisas e ervilhas rugosas. As ervilhas que são lisas, elas tinham um fenótipo dominante. Aí ele mesmo coloca ali pra gente, né? E as ervilhas rugosas, elas têm um fenótipo que seria, aí, nesse caso, recessivo. Para poder a gente trabalhar com isso, Mendel ele trabalhou na sua linhagem parental, no primeiro cruzamento que foi realizado, com linhagens puras. O que significa isso? Linhagem pura é o mesmo que a gente falar em linhagem homozigótica. Então, aí, nesse caso, a gente estaria trabalhando com homozigotos. Rzão, Rzão, e aqui também Rzinho, Rzinho. O que a gente já sabe? A gente sabe que a característica lisa é uma característica que é ocasionada por um alelo dominante. Só que ela pode estar em homozigose, Rzão, Rzão, ou em heterozigose, Rzão, Rzinho. E vai continuar dando o caráter fenotípico de ervilhas lisas. Já as ervilhas rugosas, elas só são produzidas por um caráter recessivo. Então, aí, nesse caso, o genótipo da ervilha rugosa sempre vai ser Rzinho, Rzinho. O genótipo da ervilha lisa é que pode ser tanto homozigoto, Rzão, Rzão, quanto heterozigoto, Rzão, Rzinho. Mendel fez cruzamento entre essas ervilhas de linhagem pura, Rzão, Rzão e Rzinho, Rzinho. O que a gente vai ter aqui? Quais são os gametas gerados por cada uma dessas ervilhas? A ervilha que é Rzão, Rzão só pode produzir gametas Rzão, certo? Então tá aqui o gametinha dela que ela produz. As ervilhas Rzinho, Rzinho só podem produzir gametas Rzinho. Então tá aqui também. No cruzamento, você tem a união de gametas e a formação da prole gerada a partir do cruzamento desses indivíduos parentais. 100% dos indivíduos gerados vão ser Rzão, porque receberam o gameta Rzão da ervilha lisa, e Rzinho, porque receberam esse gameta da ervilha rugosa. Então, 100% dos indivíduos da geração F1 seriam, aí, nesse caso, indivíduos heterozigotos. Esses daqui são os gametas, tá? Então, esse aqui não é, aí, nesse caso, indivíduo, é só o gameta que eu estava representando aqui para vocês, tá bom? Então, tá aqui, ó, gametas. Na geração F1, a gente tem aí, nesse caso, linhagens que são híbridas. Essas linhagens híbridas, que é o que a gente chama de heterozigoto, vão ser obtidas a partir dessa geração parental. Eu tenho certeza que todos os indivíduos gerados aqui em F1 são indivíduos heterozigotos. Então, o que Mendel fez? Ele fez um processo de autofecundação. Então, pegou essas plantas geradas a partir do cruzamento dos parentais, que são plantas heterozigotas, e fez um cruzamento aí, nesse caso, fez um processo de autofecundação. Então, dá a certeza que você tem aí, nesse caso, Rzão, Rzinho sendo cruzado com Rzão, Rzinho. Quais são os gametas gerados por esse indivíduo? São gametas Rzão e gameta Rzinho. Quais são os gametas gerados por esse outro indivíduo? Rzão e Rzinho. Então, a gente vai aí, nesse caso, só unir esses gametas para poder pensar no genótipo que essa prole vai apresentar. Então, a gente tem aí, nesse caso, indivíduos Rzão, 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 Rzinho, Rzão, Rzinho novamente e Rzinho, Rzinho. Você não precisava fazer esse quadrinho, você poderia fazer direto, que a gente já está cansado de fazer, né? Só fiz mesmo para esquematizar para vocês. O que o Mendel percebeu? No cruzamento entre linhagens puras, lisa e rugosa, a gente tem 100% da prole sendo indivíduos de caráter fenotípico liso. Então, 100% das ervilhas são lisas.
Só que elas são lisas e heterozigotas. Então, significa que quando cruzadas, essas plantas heterozigotas, elas podem gerar tanto indivíduos de caráter dominante, que são as ervilhas lisas. Você vê que tem 3 ervilhas lisas sendo geradas, que são Rzão, Rzão ou Rzão, Rzinho, para uma ervilha que é rugosa, que aí nesse caso genotipicamente vai ser o indivíduo Rzinho, Rzinho. Então ele conseguiu demonstrar através desse experimento que indivíduos de caráter dominante podem vir a apresentar indivíduos de caráter recessivo na sua prole. E aí a gente sabe hoje em dia que isso é possível porque esses indivíduos eles são indivíduos de caráter genotípico heterozigoto, eles são híbridos. Então, em heterozigose, o alelo recessivo ele está presente, só que ele não consegue se expressar. Ele só se expressa quando estiver em homozigose. Tanto que no enunciado ele fala aí pra gente. Ele acreditava que a herança era transmitida por fatores que, mesmo não percebidos nas características visíveis, olha aqui, fenotipicamente, a ervilha é lisa, mas ela carrega um alelo recessivo. A gente só não vê a expressão desse caráter, porque um pouquinho antes no enunciado ele fala, olha, característica determinada por um par de alelos, então par de alelos, com dominância completa. Então, o alelo dominante domina sobre o alelo recessivo. Não é uma relação de codominância. Não vão aparecer as duas características, né? Não é uma relação de ausência de dominância, na verdade. Então, aqui tem uma relação de dominância. O alelo dominante, o Rzão, vai dominar sobre o alelo recessivo, que é o Rzinho. E aí ele fala o seguinte: a autofecundação que fornece dados para corroborar a ideia da transmissão dos fatores idealizada por Mendel ocorre entre plantas. Primeiro, as plantas que são utilizadas na autofecundação são plantas híbridas, né? Então a gente já elimina aí as letras C, D e E, porque fala em linhagem pura. Então a gente vai trabalhar com a linhagem híbrida para poder fazer a autofecundação. Aqui a fecundação foi feita entre plantas diferentes na geração parental. Na geração F1, a autofecundação acontece e aí, nesse caso, você tem a mesma planta sendo fecundada, né? Então, por isso que a gente está falando em autofecundação. Então, a gente tem aí, nesse caso, uma linhagem híbrida. Então, a gente fica entre a letra A e a letra B. A letra A fala o seguinte: híbridas de fenótipo dominante, até aí tranquilo, fenotipicamente é dominante, o caráter liso é dominante sobre o caráter recessivo, que produzem apenas sementes lisas. Apenas sementes lisas não, porque quando ocorre essa autofecundação, a gente tem a proporção de 3 sementes lisas para uma semente rugosa. Então, gera tanto indivíduos de caráter dominante quanto indivíduos de caráter recessivo. Letra B, híbridas de fenótipo dominante, tranquilo, que produzem sementes lisas e rugosas. Isso aí. Aí, nesse caso, na proporção de 3 para 1, que é a proporção esperada na primeira lei de Mendel no cruzamento de indivíduos híbridos. Então, seria a letra B de bola a opção correta. Deixa eu sair para vocês, se quiserem printar, para a gente continuar.